Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Diogo, bem-vindos aí a mais uma aula. Tudo bom, pessoal? Nesse vídeo a gente vai falar a respeito de distribuição eletrônica, mas o foco vai ser a distribuição eletrônica em subníveis. Apenas recapitulando aqui, quando a gente fala de níveis, a gente está se referindo aqui às camadas eletrônicas, o número máximo de camadas que a gente tem hoje em dia, pelo menos que a gente conseguiu ali desenvolver ou descobrir elementos químicos, o número máximo são 7 camadas, a gente tem ali a camada K como sendo a primeira camada, a camada L como sendo a segunda, a M, a N, cada uma, até a letra Q ali, que seria a 7ª camada, cada uma tem um número específico de elétrons máximo, que ela comporta. Então, por exemplo, a camada K comporta no máximo 2, a camada L vai comportar no máximo 8, isso daí a gente já viu no outro vídeo, A camada M comporta 18, a N 32, e assim por diante, cada uma tem ali um número máximo de elétrons. Só que essas camadas elas são divididas ali em subcamadas ou subníveis. Por subníveis, a gente tem que apresentar aqui para vocês, os subníveis, S, P, também tem o subnível D e o subnível F. O subnível S, ele comporta 2 elétrons no máximo. O subnível P comporta um máximo de 6 elétrons. Um subnível D comporta 10 elétrons no máximo. E o subnível F comporta um máximo de 14 elétrons. Esses subníveis, eles se apresentam aqui nas camadas eletrônicas. Então, por exemplo, aqui a camada K. A camada K, a gente viu que é a camada mais próxima ali do núcleo, a camada que ela suporta no máximo, comporta no máximo 2 elétrons, ela vai ter apenas o subnível S, ok? Como o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, então ele vai ser ali o único subnível dessa camada, fazendo com que essa camada comporte apenas 2 elétrons. Pronto, fechou a conta aqui agora. A camada L, a segunda camada, ela tem ali no máximo 8 elétrons, Ela pode ter menos, mas no máximo ela comporta ali 8 elétrons. Significa o quê? Que ela tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. No subnível S são comportados 2 elétrons, no subnível P são comportados aqui 6 elétrons. Por isso que a camada L, a segunda camada, ela comporta um máximo ali de 8 elétrons. E assim por diante, A camada M comporta 18. Quer dizer o quê? Quer dizer que ela tem aqui o subnível S, onde cabem 2, o subnível P, onde cabem 6, e o subnível D, onde cabem aqui 10. Somando tudo dá 18, então o número máximo de elétrons ali é 18. No N, cabem no máximo 32, significa que além dos subníveis S, P e D, que a gente viu aqui que são 2, 6 e 10, respectivamente, também tem um subnível, o subnível F, onde cabem 14, somando tudo dá 32, e isso daí vale para as outras camadas também, A relação está aqui, ok? Isso explica porque, por exemplo, na camada Q cabem 8 elétrons, porque tem subnível S, subnível P, então um jeito também da gente distribuir esses elétrons aí, além, de um jeito um pouco mais profundo do que simplesmente distribuí-los em camadas, ok? Quando a gente realiza a distribuição eletrônica levando em conta apenas as camadas, a gente primeiro coloca um número de elétrons ali, primeiro na camada K, depois na camada L, depois na camada M, respeitando aqui o número máximo de elétrons em cada camada. Então, por exemplo, se tiver ali um átomo com
11 elétrons para serem distribuídos, né? Eu venho na camada K, coloco 2, eu venho na camada L, coloco 8, e eu venho na camada M, terceira camada, e coloco 1, e a gente tem ali, né, 2, 8, 1, como sendo a distribuição, né, dos elétrons em camadas. No caso, isso daí é um átomo de sódio, ok? Em subníveis, quando a gente vai fazer a distribuição, funciona de uma maneira um pouco diferente, porque os subníveis não respeitam uma ordem muito rigorosa aqui, tá? De camadas. Tem subnível que pertence à camada que vem antes de um subnível que pertenceria a uma camada que seria anterior e tal. Para isso a gente usa aqui a distribuição de Linus Pauling, né? É uma imagem já conhecida, eu vou explicar ela um pouquinho melhor aqui para vocês. Essa imagem aqui mostra a ordem, né, de energia das camadas, dos subníveis aqui. Primeiro a gente vai alocar os elétrons, né? Vamos fazer da mesma maneira aqui com 11 elétrons, mas agora em subníveis. Aqui nós temos o subnível S, tá? Referente aqui a camada 1 ou camada K. E o número máximo de elétrons que cabe nesse subnível é 2, beleza? Nós temos aí um total de 11, né? Então, primeiro a gente aloca 2 elétrons aqui, seguindo aqui a nossa linha, a nossa ordem. O segundo subnível vai ser o 2s2. O que significa 2s2? 2s2, você vai ter aqui um número grande que vem antes da letra, né? Isso aqui é referente à camada, no caso 2, né? Vai ser referente ali à camada L. Se fosse 1s2 seria referente à camada K. 3s2 seria referente ali à camada M e por aí vai. Esse 2 aqui é o número máximo de elétrons, tá? Aquela distribuição que a gente viu, né? Que eu vou voltar aqui na imagem. Ela mostra sempre o número máximo de elétrons. Às vezes, quando você não tem ali um número máximo de elétrons, pode ocorrer de aparecer, por exemplo, aqui um 2s1, tá? Quer dizer que você só tem um elétron para colocar no subnível S da camada 2, beleza? Então esse número pequeno aqui que parece um expoente, esse número aqui, ele se refere, tá, aos elétrons. Esse número grande aqui se refere à camada que a gente está falando ali do subnível. E esse aqui é o subnível dessa camada aqui. Então, no caso, nós temos o subnível S da camada L, tá? E aqui nós estamos colocando 2 elétrons nesse subnível. Retornando aqui, né? Então, a gente tem ali um exemplo onde eu quero alocar, eu quero distribuir 11 elétrons, tá? Fazer a distribuição aqui em subníveis. Então, no subnível 1s2, ou seja, no subnível S da camada 1, eu coloquei ali 2 elétrons. Depois eu vim aqui no subnível S da camada 2, coloquei mais 2 elétrons. Então, dos 11, né, eu já coloquei 4. Seguindo aqui a ordem, eu tenho que vir para cá e alocar os elétrons, colocar esses elétrons no subnível P. Eu, dos 11, já coloquei 4 já fiz a distribuição dos 4, né? Entre os 11 já coloquei 4 ali na ordem. Esse subnível 2p6 significa que é o subnível P da camada 2, da camada L, na verdade, e nele cabem 6 elétrons. Então eu já distribuí 10. Eu vou chegar aqui e vou ver que o elétron restante, porque dos 11 já tinha distribuído 10, então vai sobrar 1, né? Vai faltar 1 aqui. Ele vai ocupar o subnível 3s, tá? No caso está escrito 3s2, só que tem um problema. Bom, como eu falei anteriormente, né? A gente só tem um elétron para colocar nesse subnível. Esse 3 é referente ali à camada que a gente está falando, né? No caso é a terceira camada, KLM, então vai ter elétron na camada M, mais precisamente no subnível S da camada M, e aí eu vou ter apenas um elétron para colocar. Então eu não preciso escrever 3s2, eu vou escrever 3s1. Como que vai ficar então a distribuição eletrônica? Eu falei que são 11, né? Elétrons, no caso eu estou me referindo aqui ao sódio, por exemplo, tá?
que tem aqui número atômico 11. No estado fundamental ele vai possuir, portanto, também 11 elétrons. Como que vai ficar a distribuição eletrônica em subníveis dele aqui? O subnível 1s2 vai ter ali 2 elétrons no subnível S da camada 1. Subnível 2s2. Subnível S da camada 2 também vai ter 2 elétrons. Subnível 2p6. E aí, no último subnível, né, que seria o 3s, né? Cabem 2, mas a gente só vai ter 1, então vai ficar 3s1. Essa é a distribuição eletrônica por subníveis de um átomo que tem ali 11 elétrons. Se a gente for seguir essa ordem aqui que está sendo colocada para a gente, né? A gente vai seguindo esse diagrama e tudo mais. Dá para a gente formar aqui uma fila, tá? Do subnível menos energético, ou seja, o subnível mais próximo ali do núcleo, até o subnível mais energético, o subnível mais distante do núcleo que um átomo pode ter. Transformando aquele diagrama em uma linha, né? A gente vai ver que a ordem é essa aqui, correto? Essa ordem aqui, acabei de passar uma linha por cima só para ilustrar, né, que ela vai aqui da esquerda para a direita. E existem aqui algumas coisas interessantes, tá? Se você reparar, ó, aqui são os subníveis ou o subnível só da camada 1. Aqui são os subníveis da camada 2. Esses dois aqui, e aí tem um salto e vem para esse aqui, são os subníveis da camada 3. Existe um salto, tá? O subnível 4s2, ele é menos energético do que o subnível 3d10. Então tem um subnível da camada 4, tá? Que é menos energético do que um subnível da camada 3. Então ocorre aqui uma quebra, né, na ordem com relação ali à distribuição em camadas, tá? Quando a gente vai ver subníveis, a gente vê aqui que tem subníveis que pulam essa ordem, né, que eles têm ali uma quebra de ordem. Então aqui, ó, todos esses subníveis que eu estou colocando em azul, eles são da camada número 4. Dá para ver ali que tem um subnível da camada 5, que também é menos energético do que um subnível da camada 4. Então aqui todos esses de verde que eu estou colocando são da camada 5, ok? E aí fica cada vez mais comum essa quebra, tá? Ó, a camada 4 tem mais um aqui que eu acabei pulando, que está aqui, ó. Ok? Bom, para não poluir muito o desenho, eu não vou ficar marcando muita coisa, tá? Mas a ordem é essa, ok? Da esquerda aí do 1s2, né? Nós temos o menos energético até aqui no 7p6, tá? Que é um subnível da camada 7, camada Q. Caso tenha elétron suficiente, a gente chega até ele. Beleza? Quanto mais para a direita, mais energético ali vai ser o subnível. A tabela periódica, ela apresenta aqui, né, uma propriedade interessante. Isso daqui não é uma imagem minha, tá? Isso aqui é uma imagem que eu peguei na internet. Eu vou inclusive colocar o crédito no final do vídeo. Eu acho, né, sacanagem não colocar, não foi eu que fiz, eu só peguei e passei para vocês. No final do vídeo eu coloco aqui o link com como é que fala, com a fonte da imagem aqui. Não vou me apropriar de imagem dos outros, não, que isso aí é feio. Bom, a gente vê que na parte roxa, né, que pega aqui, nessa parte roxa aqui que eu acabei de destacar, e pega aqui também o elemento hélio, né, todos esses elementos são, quando você faz a distribuição eletrônica, né, eles são terminados no subnível S, quer dizer que o subnível mais energético deles, não importando a camada eletrônica. Você pode ver, né, que isso aqui segue aquele esquema que a gente viu no outro vídeo, tá? Na primeira linha, no primeiro período, a gente tem elementos que tem só uma camada. Na segunda linha, segundo período, elementos que tem duas camadas. Assim por diante até chegar aqui na última linha, né?
Isso aqui ainda é uma tabela que está incompleta, porque ela não tem aqui esses elementos, tá? Esses elementos aqui, ela não vai até o 118, ok? Mas, como já disse em outros casos aqui, em outras tabelas periódicas, dá para o gasto. Bom, só apagar rapidinho aqui. Pronto. A parte em verde, tá? A parte aqui que pega alguns metais, mas a maioria aqui dos ametais na parte direita da figura, são elementos químicos terminados, tá? Em subnível P. Interessante então que se os nosso elemento, quando a gente vai fazer aqui distribuição eletrônica, terminar em S ou em P, eles são chamados de elementos representativos, tá? Se por acaso os nossos elementos, na hora que a gente for colocar aqui a distribuição eletrônica, terminarem no subnível D ou no subnível F, nós vamos ter aqui os elementos ou os metais, tá? Porque são todos ali classificados como metais de transição, ok? Pegando um exemplo aqui para fazer essa distribuição eletrônica em subníveis, tá? Eu peguei aqui um enxofre. O enxofre é um elemento químico que tem 16 prótons. No estado fundamental, então, ele vai ter também, né, 16 elétrons. Pegando esses elétrons e distribuindo naquela ordem, tá? Naquela fila de Linus Pauling, nós vamos ter 2 desses 16 elétrons no subnível 1s2, 2 no 2s, né? Vai ter ali 2s2, 6 no 2p, 2 no 3s, e aí, né, o último subnível caberiam 6 elétrons, mas aí a gente só tem 4 para distribuir. Nós vamos colocar então 3p4. Como é que fica então a nossa distribuição eletrônica? Ela vai ficar nesse formato aqui. Conceitos importantes. Subnível mais energético é esse aqui. Se perguntarem para você então qual que é o subnível mais energético, você vai falar que é o último subnível, tá? Que aparece na sua distribuição eletrônica por subníveis ali. Portanto, como o subnível mais energético, né, foi o 3P, e nele a gente vai ter aqui 4 elétrons, tá? 3 significa aqui que a camada de valência vai ser a camada 3, portanto, o nosso elemento escolhido vai pertencer aqui ao terceiro grupo, ao terceiro período, beleza? 3p4, ele é precedido, então aqui essa camada de valência vai ser a terceira, ele é precedido pelo 3s2. Significa que na camada 3, ele vai ter 4 mais 2, ele vai ter 6 elétrons, tá? Ele vai estar onde? Ele vai, de acordo aqui com o nosso desenho, né? Ele vai estar aqui. É esse elemento químico que a gente tem. Ele vai combinar aqui, né, o fato de estar no terceiro período com o fato de estar na família 6A ou família 16, ok? Então aqui é um jeito de você localizar. Isso é muito válido para elemento representativo, no caso do enxofre é um elemento representativo mesmo, certo? Se você pegar uma tabela periódica, você vai ver que o enxofre pertence justamente ali à família 6A ou família 16 e ao terceiro período. Se você fizer ali como se fosse uma batalha naval ali, né? Onde você tem a coluna e a linha, você vai encontrar o enxofre aqui, tá? Logo abaixo do oxigênio, exatamente nessa posição. Quando a gente está falando de elemento representativo, não vai ter muita confusão com relação a subnível mais energético, com relação à camada de valência, tá? Mas naqueles elementos ali que estão no miolo, no meio ali da tabela periódica, e naquelas duas linhas inferiores ali, né, são subníveis que terminam com o subnível D ou um subnível F, né, eles têm como subnível mais energético o subnível D ou um subnível F.
vai ocorrer aqui alguns problemas, tá? Que você tem que estar esperto para resolver. Por exemplo, peguei o ferro aqui, o ferro tem número atômico 26, então no estado fundamental ele vai ter 26 elétrons também, a distribuição é feita de acordo com a fila aqui de Linus Pauling, né? A gente vai ver que ele vai terminar no subnível D, 3D na verdade, né? Camada 3, subnível D, e vai ter ali 6 elétrons para ser colocado ali. Então o subnível mais energético do ferro é esse aqui. Então o mais energético ok? Mas aí é o seguinte, a camada de valência, a última camada, olha só, esse subnível aqui que não é o mais energético, ele pertence, tá, à camada 4. KLMN, que no caso é a camada N. Então elementos que não são representativos, são ali os elementos de transição ou metais de transição, tá? Eles têm uns problemas, tá, com relação a isso. O fato deles terminarem na subcamada D ou subcamada F, subnível, subcamada é a mesma coisa, apresenta aqui, né, tem como consequência esse tipo de problema. Então, o subnível mais energético às vezes não pertence à camada de valência, tá? A camada 4 aqui, então vai ser a nossa CV, a camada 4, quando a gente vai fazer aqui a localização do ferro, tá? Na tabela periódica a gente vai ver que ele vai pertencer ao período 4. Conforme foi dito, ó, o ferro está aqui, período 1, período 2, período 3, período número 4, o ferro então, né, por ter ali a camada de valência como sendo a camada 4, vai pertencer ao quarto período. Essa distribuição que foi feita aqui, ela é chamada de distribuição energética, tá? Então é a distribuição, colocando aqui para vocês verem, energética, tá? Existe um outro jeito de representar, existem na verdade aqui 3, né, que são os mais comuns, certo? Essa aqui que a gente já viu é a mais cobrada, é a distribuição que dá o subnível mais energético, tá? Mas a gente pode trocar, a gente pode juntar aqui. Eu vou manter a cor, ok? Vou colocar aqui o 3D6 e eu vou colocar o 4S2 aqui no final, respeitando, tá, a ordem de camadas, não a ordem energética. Isso aqui, portanto, é o que a gente chama de distribuição eletrônica geométrica. Beleza? Ela serve para mostrar que a camada de valência é essa última camada, que é a camada ao qual pertence o último subnível, né? Então é um jeito de mostrar também. Como é que ficaria então a distribuição geométrica dos elétrons do ferro? Ficaria dessa forma, tá? Aqui no meio então tem um subnível que está incompleto, só que aí a gente está respeitando as camadas eletrônicas, no caso aqui, ó. Camada 1, camada 2, camada 3 e a camada número 4. Além disso, também é possível você fazer a distribuição por camadas. Como eu disse aqui, ó, camada 1 ou camada K, nós vamos ter 2 elétrons para o ferro. Vou mudar a cor aqui, bonito. Camada 2 ou camada L, nós vamos ter 8 elétrons para o ferro. Camada 3 ou camada M, nós vamos ter 2, 8, 14 elétrons para o ferro.
E na última camada, camada número 4, nós vamos ter aqui 2 elétrons para o ferro. Isso aqui, então, né, é mais simples, a distribuição em camadas, não em subníveis, tá? Eletrônicas ali. Quando a gente vai fazer distribuição eletrônica em íons, né, íons, para quem não se recorda, toma cuidado se não se recordar, isso aqui é um conceito importante, tá? Íons são, né, elementos químicos que tiveram ali elétrons colocados ou retirados, tá? Então o que vai acontecer? A gente vai colocar ou retirar esses elétrons não do subnível mais energético, mas sim da última camada, da camada de valência, né, deles aqui na nossa distribuição eletrônica. Fazendo aqui um exemplo, né, com o próprio enxofre. No enxofre é comum, né, ele na forma iônica, na forma de sulfeto, tá? Esse íon aqui é o sulfeto. Ele ter aqui 2 menos, o que significa isso? Significa que ele ganhou, tá? Teve ali a adição de 2 elétrons. A gente sabe que o enxofre tem 16 prótons, então ele no estado fundamental teria ali 16 elétrons, mas aí como ele ganhou 2 elétrons, ele vai ter 16 mais 2, ele vai ter 18 elétrons ao todo. Então, colocando aqui em subníveis, 1s2, 2s2, 2p6, ó, até agora foram 10, 3s2, 12, 3p4, né, para completar aqui 16, só que como foram, né, adicionados 2 elétrons para ter aqui a carga 2 menos, você vai riscar isso aqui e vai colocar que isso aqui é 6. Beleza, está feita aí a sua distribuição eletrônica, tá? Vamos pegar o sódio. Sódio tem 11 elétrons em seu estado fundamental. Se eu considerar o íon sódio mais ou sódio 1+, quer dizer então que ele teve ali a remoção de 1 elétron, tá? Se eu for pegar isso aqui, então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, até agora foram 10, e eu tenho 3s1 para completar 11 elétrons. Se eu remover 1 elétron, pronto, essa aqui vai ser a distribuição eletrônica do nosso íon, tá? Na+. Outro exemplo agora com um metal de transição. O ferro, ele pode apresentar carga 2+, né? Ele pode apresentar 3+ também, vai ser o segundo exemplo, não vou dar spoiler aqui por enquanto. O ferro, quando ele está aqui, né, na forma iônica 2+ dele, quer dizer que ele teve ali um decréscimo, ele teve ali 2 elétrons, né, que ele doou, que ele perdeu. Esses 2 elétrons vão sair da camada, né, de valência dele, que no caso é a camada 4, não é o subnível mais energético, não é aqui, por enquanto, do 3d6, né? Então, sumindo com isso, ignora isso aqui, essa é a distribuição eletrônica do ferro 2+. Se eu venho aqui e agora uso, né, a outra forma iônica do ferro, que é o ferro 3+, tá? Então não houve mais um decréscimo de 2 elétrons, agora a gente teve um decréscimo de 3 elétrons, ele doou 3 elétrons. Bom, a última camada dele agora aqui, como ele já tinha perdido 2, né, não é mais a camada 4 já tinha ido embora, agora é a última camada é a camada 3, né, e o subnível agora mais energético da última camada é o 3d6, então você vai tirar um elétron daqui e vai ficar 3d5. Essa é sua distribuição eletrônica, portanto, do íon ferro, ok? Eu ainda vou gravar uma parte 3, né? Essa aqui é a parte 2 porque eu falei primeiramente de camada eletrônica.
Agora eu falei de subníveis e eu vou falar na terceira parte dessa série aqui, essa trilogia. Trilogia é brabo, né? Dessa trilogia aqui de vídeos, tá? Dessa série de vídeos, vou falar a respeito de números quânticos, tá? Que é uma forma de identificação ali dos elétrons e tudo mais, tá bom? Pessoal, eu espero ter ajudado aqui. Tô pegando as manhas aqui de fazer esses vídeos, acho que tá melhorando, né? Vou acrescentar algumas coisas a mais aí, conforme vai passando o tempo. Acho que por hoje não, por esse vídeo, né? É só. Espero ter ajudado, já disse isso, então fui.